Boa noite, gente. Não sei se está gravando ainda agora, tá. Boa noite, gente. Vamos lá, essa aula de hoje é sobre cardinalidade de conjuntos e conjuntos numéricos. Essa segunda parte eu quero fazer com vocês, na verdade, é uma revisão sobre a definição dos conjuntos numéricos que vocês já conhecem de escola mesmo, e porque isso vocês vão conseguir aplicar um pouco mais à frente, quando a gente estiver tratando de demonstrações de teoremas, indução matemática. Vai ser necessário vocês entenderem, ou, na verdade, reverem, né, essas definições de conjuntos numéricos. Ele me mandou uma mensagem para mim, perguntando para você. Tá, eu respondo ele depois. Você sabe o que é? Sei. Deixa eu falar com ele que eu respondo, tô dando aula. Eu estou dando aula. Fala com ele que eu respondo. Sei. Fala que não precisei pagar o GRU. Aí você pagou a cruz, depois ele botou você, identificou o próprio, não sei o que, dá uma olhada em cada dia. Não, mas eu estou dando aula, eu respondo ele depois. Deixa eu responder ele aqui. Pera aí, gente. É um dia para você. Tá. Isso que vai dar. Tá. Então, voltando então, desculpa aí, gente. Conjuntos numéricos, o intuito de vocês virem isso é para a gente conseguir ter essa revisão e vocês conseguirem aplicar depois nos exercícios que envolvam contas mesmo, de fato. Cardinalidade de conjuntos é o conteúdo dessa aula de hoje, especificamente falando sobre como obter tamanhos de conjuntos por meio de uniões de conjuntos, tá? Na aula passada, a gente viu operações e identidades. A gente foi capaz de provar identidades também envolvendo os conjuntos. Lembram disso? Que a gente tinha uma expressão de conjuntos dita ser igual a uma outra expressão de conjuntos. Ou uma expressão de conjuntos é um subconjunto de um outro expressão de conjuntos. Lembram disso? Que eu fiz com a canetinha mesmo, abri aqui uma página e fui fazendo. A gente conseguiu fazer isso por meio do entendimento do que define as operações entre conjuntos e conseguiu, a partir daí, evoluir por meio de equivalências, que é o que dão a propriedade dessas operações nos conjuntos, certo? Hoje, o que a gente vai fazer? Aí eu vou falar sobre cardinalidade de conjuntos, que é isso que eu estava mencionando antes, entender quantos elementos tem num conjunto, mas esse conjunto, na verdade, ele é obtido por outras operações. E com isso, a gente vai, primeiro de tudo, conseguir entender qual é a cardinalidade do conjunto que é obtido pela união de conjuntos. Isso é o princípio da inclusão e exclusão, tá? Mas, além da revisão de conjuntos numéricos que a gente vai ver depois, o que eu estava falando sobre modos equivalentes que você tem de expressar um conjunto, a gente conseguiu demonstrar isso, entendendo bem essas propriedades entre conjuntos, a gente consegue fazer de uma outra forma, que é sabendo essas equivalências iniciais que a gente tem de expressões de conjuntos, conseguir evoluir e conseguir fazer com que o conjunto chegue à sua expressão até a expressão que está do lado direito, por exemplo, numa igualdade. E com isso, você sabe que os dois conjuntos, na verdade, são iguais. Representam os mesmos elementos. Porque você foi capaz de reescrever uma expressão de conjuntos da outra forma por meio dessa sucessão de propriedades básicas e identidades básicas. Muitas dessas identidades básicas que a gente já provou na aula passada e que vocês têm aí em mãos para conseguir aplicar aqui e sem precisar entender, eu vou conseguir provar que um conjunto assim, ele é exatamente esse conjunto aqui, podendo entender o que significa o elemento pertencer nesse conjunto.
Com isso, você vai conseguir extrair a informação que é o elemento também pertencer a esse conjunto. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai usar outros artifícios, que é uma vez que você entende isso daqui, já sabe que isso aqui é verdadeiro, vamos aplicar isso para conseguir provar outras identidades. Que aí tem um paralelo muito forte com o que a gente sabe de expressões lógicas, de equivalências lógicas. Lembram disso? A gente tinha na aula 2 uma tabelinha de equivalências que a gente sabia que era verdadeira por meio da tabela verdade. Sabendo disso, a gente pôde fazer com que uma expressão chegasse até a outra sem montar a tabela verdade, mas aplicando essas equivalências básicas. A gente conseguiu evoluir essas expressões, sair de uma, chegar até a outra. É exatamente isso que a gente faz aqui, sendo que aqui não são mais componentes e operações de conjunção, de junção, negação, mas são conjuntos que têm um paralelo sim com componentes, de modo a você associar uma componente, é o que define o conjunto, é o quê? É justamente você ter o elemento pertencer a esse conjunto, significa o elemento satisfazer alguma propriedade, que é a propriedade que define o conjunto. Logo, a componente associada a esse conjunto é o quê? É o valor sim que você vai ter do elemento pertencer ao conjunto, no caso, é do elemento ter a propriedade específica que define esse conjunto. Então, tem uma analogia muito forte, vocês lembrarem da aula passada, eu trabalhei muito sobre isso, tendo esse paralelo de componente com conjunto e operações entre conjuntos com próprias operações entre componentes. Fala, Rafael. Essas transformações aí que estão na tela agora, a gente ainda não viu na semana passada, né? Isso, vamos trabalhar com elas aqui agora. Por isso que eu pus ela aqui, para a gente fazer uma a uma aqui, tá? Eu já fiz, né, na aula anterior, que estão aqui. Vamos olhar detalhadamente cada uma delas, tá? Vai ser até bom que eu vou conseguir um pouquinho mais rápido, não vou precisar escrever, porque já está escrito, só vou passar aqui cada ponto. Então, o que a gente quer fazer é provar que uma expressão é exatamente igual a outra. Na verdade, não é igual, né? Mas o conjunto que uma expressão se refere é exatamente igual ao conjunto que a outra expressão se refere, tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai sair de uma expressão e chegar até a outra, utilizando essas equivalências aí, na verdade, essas identidades básicas que a gente já conhece. Você pode tentar sair dessa expressão e chegar nessa, ou sair dessa e chegar nessa. O que eu fiz foi sair dessa expressão daqui e cheguei até a essa expressão do lado direito, tá? Então, o que está ali pedindo é provar que isso é igual a isso daqui. Eu quis sair daqui e chegar até aqui, porque olhando do jeito que está aqui, essa expressão do lado esquerdo, a gente já vê claramente uma expressão que tem uma interseção, de modo que um dos operandos é uma união. Uma expressão que você tenha essa interseção e essa união aparecendo, você vê como aparece uma distributividade aí. Então, relembrando desse conceito de distributividade, você consegue evoluir, sair do lugar. Enquanto se você quisesse fazer disso daqui, chegar até aqui, ok, é possível. Mas, como você sairia do lugar aqui? Você conseguiria sair do lugar escrevendo A e não B, é o que está aqui, né? É exatamente A menos B. Mas isso não está me chegando para cá. Eu estou indo para um lugar que, não sei, eu não estou me aproximando do que está aqui. Então, é bom, no início, ter essa calma e pensar qual é o lado mais fácil para eu trabalhar. Não quer dizer que não é possível. É possível sair daqui e chegar até aqui. Mas você vai ter que fazer aparecer coisas de modo um pouco mágico, inclusive. Vamos ver primeiro o que eu fiz, que foi o quê? Apliquei a distributiva, né? Aplicar a distributiva significa aqui, isso daqui, essa interseção, o complemento de B, ser aplicada a esse conjunto A, e essa interseção de complemento B ser aplicada a esse conjunto B,
e isso tudo por meio da união, é o que separa os dois, né? Então você tem A interseção B complementar, união B interseção B complementar. Nota que aqui a gente já meio que já chegou onde queria, porque B interseção B complementar é igual ao conjunto vazio. Por que o conjunto vazio é isso daqui? A gente viu na aula passada, mas recapitulando isso, o que significa B complementar, que é isso que está aqui? É um conjunto cujos elementos são aqueles que não estão em B. São os elementos que estão nesse conjunto B complementar. O que aqui está dizendo é quais são os elementos que estão em B e não estão em B. Não tem. Tem algum elemento que pertence a B e não pertence a B ao mesmo tempo? Não tem. Porque se ele pertence a B, ele pertence a B, ele não pertence a B. Ele não pertence ao fora de B, ele pertence a B, né? Ele não pertence ao não B, ele pertence ao B. Então a interseção dos dois aqui é vazia. Como a gente está fazendo uma união, a união de um conjunto arbitrário com um conjunto vazio é o próprio conjunto arbitrário. Então chegamos onde queríamos. Veja, consegui sair daqui para cá e daqui vir para cá de boa. Poderia fazer o início ser essa expressão e chegar até aqui. Como eu tenho uma igualdade da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, você também tem uma igualdade da direita para a esquerda. Então daqui eu poderia vir para cá e daqui poderia vir para cá. Da mesma forma. Mas veja que isso daqui apareceria meio que magicamente. Porque você estaria daqui vindo para cá colocando uma união B interseção B complementar? Fica meio impalpável, né? E concordam com isso? Então, tem lados que é muito mais imediato você aplicar essas operações do que você fazer o inverso aqui. Não tá, porque o que está aqui, você não tem claramente isso que está escrito, certo? Você não, Wallace, você não tem claramente essa expressão sendo equivalente a essa A e não B, ou A menos B. O que você sabe de clareza da definição de subtração de conjuntos é que A menos B é igual a isso aqui, é A e complemento de B. É tudo que está em A e não está em B. Agora, daqui para cá, não sei, tem que justificar o porquê. Isso é uma justificativa disso. Entendeu, Wallace? No meu entendimento está certo. A interseção B é igual a menos B, mas não é não. Você faz o diagrama de Venn para ver. A interseção B é isso daqui. Isso é a interseção B. A menos B é isso daqui. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Você tem como sair da última expressão e ir para a primeira de algum outro jeito? Tem desse jeito. De algum outro jeito, pode ser que você consiga ter alguma forma aí que dê para você chegar assim, igual que está aqui. Pensa aí, talvez tenha, não sei. Deve ter. Professor, Sim. Se em vez de união fosse interseção, seria igual a conjunto vazio? Aí sim. Porque você teria A interseção, B interseção, B complementar. B interseção, B complementar é o conjunto vazio. Qualquer conjunto interseção com conjunto vazio é o conjunto vazio. Ok. O próximo é para justificar que esse conjunto é igual a esse conjunto. A interseção, o complemento da união de B com C é igual a interseção B complementar, interseção A, interseção C complementar. Eu preferi sair daqui e chegar até aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu enxerguei bem facilmente o seguinte: isso tudo aqui é uma expressão que ela aparece por meio de interseções. Se está tudo com interseção, você pode simplesmente remover todos esses parênteses que não tem problema. Pela associatividade. Então, a associatividade, você pode remover os parênteses que não vai dar rolo.
porque está tudo com a mesma operação de interseção. Além disso, existe também a comutatividade. A comutatividade, você pode embaralhar esses conjuntos à vontade e também não vai sofrer efeito. Então, por conta disso, eu ajeitei e já ficou bem parecido com o que está aqui. Porque ficou A, interseção B complementar, interseção C complementar. Só utilizei a associatividade e a comutatividade. A interseção A é o próprio A. Então, veja que ficou A interseção B complementar e interseção C complementar. Só coloquei os parênteses aqui para eu poder... Nem precisava, mas só botei para ter uma proximidade maior com o que está aqui. E veja que o que aparece é a interseção de complementos. Pela lei de De Morgan, eu já tenho exatamente o que está aqui, que é o complemento da união. Então, pela lei de De Morgan, você tem essa igualdade aqui. Ok? Bem simples, né? Beleza? Professor, qual que é a relação... Eu sei que você explicou um pouco disso na aula passada, mas eu não peguei muito bem. Qual que é a relação da conjunção e da disjunção com a união e interseção? Então, o que é... Lembra, o que define uma conjunção? Perdão, o que define uma interseção? Seriam duas partes em comum. Uma parte em comum de dois conjuntos. Não. É esse aqui, ó. O que é a interseção B? Ah, tá. X pertence a A e X pertence a B. É X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, aqui a conjunção aparecendo. A componente associada a isso é isso daqui e isso daqui. X pertencer a A é uma componente que tem valor verdadeiro e X pertencer a B é uma componente que tem valor verdadeiro. É isso que faz essa expressão ser verdadeira. É uma variável que ela seja verdadeira para essas duas componentes. Ela pertence a A e também ela pertence a B. Por isso que uma interseção de dois conjuntos é uma conjunção. Porque você tem aqui duas propriedades. Uma propriedade, a variável pertencer ao primeiro conjunto, e a outra propriedade, a variável pertencer ao outro conjunto. Da mesma forma, a disjunção, né? No caso aqui é o ou. Aham. Então, Obrigado. esse segundo eu acabei de falar, né? Acho que sim, né? Ok, esse segundo aqui. Terceiro, posso ir para o de baixo? O de baixo. Ó. A interseção B menos C é igual a A interseção B menos A interseção C. Vou voltar para o que está aqui. Talvez fique mais visual isso que está aqui. Eu tô aqui, né? Sim. Olha o que eu estou fazendo aqui. O que vocês acham que isso se parece? Uma distributiva? Isso. Parece uma distributiva, mas não é uma distributiva. Primeiro, por que parece uma distributiva? Porque, olhando do jeito que está, é como se isso daqui viesse tanto para cá quanto para cá, né? Veja que a operação como ficou e tal. Mas isso não é por causa disso que é verdade. Apesar de, na prática, você enxergar isso como uma distributiva, isso não se justifica assim. A distributividade, ela é o nome de uma série de operações que relacione união com interseção. Isso aqui não é uma união com interseção. É uma interseção com uma diferença. Isso não se define uma distributividade aí. Apesar de, na prática, ter esse papel de distribuir esse A ali dentro, o nome disso não é distributiva e exige-se, então, uma demonstração do porquê que isso, de fato, é igual a isso. E aqui está ela. Tá? O meu ponto inicial foi fazer com que essa expressão aqui chegue até essa que está aqui. Tá? Foi esse o caminho que eu preferi adotar. Beleza?
Por quê? Veja, isso é uma subtração. É esse bloquinho, que é um conjunto, menos esse bloquinho, que é um outro conjunto. Então, é esse x menos y. O resultado disso é x, que é esse primeiro bloco, e aqui é y. É igual a x menos y é igual a x na interseção complemento de y. Consequência da própria definição de diferença, vimos na aula passada isso. Então, o que você tem de solução para cá é o caminho que você faz tendo o primeiro conjunto, interseção, o complemento desse segundo conjunto. É o que está aqui. Certo? Continuando, apliquei aqui agora a lei de De Morgan, porque não tem muito mais o que fazer, né? Você tem A, interseção B, pode fazer nada com ele. Interseção, uma outra série de coisas aqui. Você tem que trabalhar aqui dentro agora. Então, ficou pela lei de De Morgan, negação do primeiro, união, negação do segundo. Veja, tudo que eu estou aplicando aqui são consequências do que a gente já conhece lá do início do curso, dessas equivalências lógicas, também são preservadas aqui, né? Tá legal? Continuando. Ó, o que tem aqui agora? Eu tenho uma interseção de dois pedaços, de modo que um pedaço é uma união. Então, olha o que eu tenho aqui. Interseção, união. Distributiva aparece aí. Certo? Então, isso daqui eu aplico para cá e isso daqui eu aplico para cá. Então, ficou A interseção B, interseção A complementar, união A interseção B, interseção C complementar. Veja que o que aparece aqui é uma distributiva, mas que um dos elementos, na verdade, um dos conjuntos, não está bonitinho um conjunto A, um conjunto B, mas é obtido por uma série de outros conjuntos. O que importa é a estrutura que está aqui. É uma interseção, de modo que uma das duas é uma união. Então, você pode aplicar uma distributividade aí. É exatamente o que vocês sabem também de lógica lá atrás. Porque lá atrás era assim também. Se aparecesse uma série de expressões lógicas, então, sei lá, P ou Q, isso daqui implica em R, aí beleza, isso daqui faz uma interseção, uma conjunção com S ou não T, qualquer coisa que seja assim. Se é uma expressão que está assim, veja, a estrutura se mantém na distributividade, porque você tem uma conjunção e aqui dentro de uma das duas é uma disjunção. Então, você pode aplicar a distributividade aqui. E a mesma coisa, né? Essa mesma ideia aparecendo aqui. Tá? Alguém quer falar? Tá de boa. É formar um pai e um operando, você consegue trabalhar, né? Isso. O operando pode ser obtido. Ele pode ser uma expressão também, não tem problema. Ele é um enunciado. Aliás, um enunciado simbolizado ali, né? Uma simbolização. Mas ele pode ser não uma componente, mas algo bem maior do que isso. Bom, aplicando a distributiva, então veja de novo A interseção B, interseção A complementar, união A interseção B, interseção C complementar. Tudo isso daqui é interseção, né? Então você pode tirar os parênteses e fazer a comutatividade, embaralhar aqui, olha como ficou A interseção A complementar, interseção B. É isso que está aqui. União A interseção B interseção C complementar. Aqui está A interseção B interseção C complementar. Eu só troquei os parênteses aqui pela associatividade, eu pude fazer isso, mas para eu não perder de vista o que eu quero, que é isso que está aqui. Todo passo que a gente faz, a gente quer se aproximar ao outro lado. Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Você vai avançar aplicando alguma propriedade que você veja, meio que a passos mais à frente, que está se aproximando do que você quer. Então, por isso que eu troquei a ordem dos parênteses aqui. E o que ficou aqui, a interseção A complementar, usei isso aqui em cima, inclusive, né? É o conjunto vazio.
O conjunto vazio, interseção, qualquer outro conjunto, é o conjunto vazio. União, qualquer outra coisa, é essa qualquer outra coisa, né? Então, por isso que o que sobrou é o que está aqui. A interseção. Olha, tudo que está em B e não está em C é B menos C. É o que tem aqui. Justamente o que está aqui. A interseção, essa subtração. Ok? Sim? Eu vou precisar dar uma revisadinha nas outras aulas ainda, para acompanhar melhor. Mas tem alguma coisa que está... Pô, essa matéria é linda, não é bonitinha, não. Você está louco por falar que ela não é linda. Isso que é o que você está louco, entendeu, Matheus? É isso. É. Mas isso que está aqui, ela é tudo uma consequência de aulas lá do passado, de lógica, de expressões lógicas. De novo, eu só estou aqui mudando os nomes. Saí do conceito de enunciado, componente, passei a tratar elas como conjunto e operações entre conjuntos. Mas tudo se refere à mesma coisa. Só mudei os objetos. Por isso que eu consigo fazer essas igualdades, sair de um lado, chegar até o outro, e falar tranquilamente sobre isso para vocês, sem precisar entrar em grandes, mais detalhes aqui, porque isso daqui faz parte de tudo que a gente viu lá atrás com lógica. Tá? Porque acho que o que eu me enrolei foi, por ser a matéria de conjunto, ficar pensando muito nessa questão da visualização da interseção, da união, O diagrama de da Venn. complementar. Sendo que a outra matéria que a gente estava tendo, eu só fui entender também a partir do momento que eu larguei um pouco essa questão de visualização e fui só para entender a simbologia da parada mesmo. Eu vou ter que rever mais aulinhas para... O entendimento sobre o que cada operação se refere é o que eu falei na aula 2 lá no início, do que é uma conjunção, do que é uma adjunção, uma implicação. Com isso já no sangue, aí sim a gente consegue abstrair e tratar das equivalências. Tá? Bom, você tem algum ponto específico aqui, Rafael, que não esteja claro e tal, e eu consigo te ajudar, ou você acha que é algo que você mesmo tem que estudar mais? A questão da aula passada mesmo, de acompanhar mais, né? De não entender, entendeu? Tá. Bom, a última expressão é essa daqui. Eu quero provar que o complemento de A interseção B complementar união B interseção C é a mesma coisa que A complementar união B. Isso aqui é muito legal, porque olha só, não são só letras que estão aparecendo aí do nada. São modos que você tem de apresentar propriedades que definem o mesmo conjunto. Isso é super importante, na verdade, nem falei isso para a turma anterior. Isso é super importante para vocês mais à frente, quando estiverem estudando coisas de análise combinatória, vocês virem ou verem, sei lá, vocês entenderem que quando tiver algo escrito assim estranho, às vezes, uma restrição que define um conjunto, porque isso daqui, que está aqui, é uma definição de um conjunto. Ele é definido por essas operações. Você consegue trabalhar com ele dessa forma, que é muito mais simples. Isso é o grande charme. Entendeu? Então, da mesma forma, a gente quer sair de um e chegar até o outro. Olha que interessante aqui. Você pode pensar em sair dessa expressão e chegar até essa. Inclusive, é a que eu fiz. Mas também poderia ter pensado em sair dessa expressão e chegar até essa expressão. Mas olha que coisa. Aqui não tem C aparecendo. Aqui tem C aparecendo. Fazer sumir coisas é muito mais fácil do que fazer aparecer coisas. Tá? Uhum. Não estou falando com nenhuma outra conotação, não, tá? Você, quando está trabalhando com conjuntos, você fazer num passo seguinte o conjunto sumir, é ok fazer isso, porque às vezes acontece algo aqui assim, ó, ficou o conjunto vazio, você consegue tirar. Ou fica igual uma coisa que a gente viu na aula passada, e é o que eu vou aplicar aqui,
alguma absorção dessa que aparece, você também consegue eliminar. E eu vou precisar tirar o microfone agora. Então, deem adeus ao microfone. Assim, foi bom quanto durou, né? Vou te trocar. Pronto, agora eu voltei para o microfonezinho de celular mesmo. Tá vendo? Parece que ligou o rádio agora. Agora eu tenho que engrossar minha voz e falar um pouco melhor, assim. Olá, gente, como vocês estão? Né? Para ficar parecido aqui com o microfone. Bom, agora estou transmitindo um navio. Os caras aí, aloprando. Pô, eu também exagero, né? Eu tinha que ter comprado, eu quero comprar isso já. Eu quero comprar isso, eu estava pensando. É um hub USB que vira Bluetooth ou Wi-Fi. Não tem uma coisa dessa? Vocês conhecem isso? Eu nem sei se isso vai ser útil, eu tenho que ter de qualquer forma carregando o computador, né? Ah, não, vai sim, porque eu posso... Ah, não posso não. Ainda não sei como fazer, não. A não ser que eu ligue o outro computador, porque eu tenho outro computador aqui também, na minha frente. Ele tem mais entradas. Só que eu não gosto da câmera do outro, esse hub aí que você tá falando, não. Lá vem tem um hub que é assim. Não é? Coisa boa a gente acostuma rápido. Mas talvez eu use o outro computador. Não agora, né? Depois. Enfim. O problema é que eu só tenho nesse computador uma saída USB. Vamos lá. Eu estava falando sobre esse C, né? Que aqui tem um C, aqui não tem. Então, tudo bem, é possível você, do nada, aparecer um C na história ali. Mas você tem que tomar cuidado do como esse C pode aparecer, né? Então, é mais contra-intuitivo isso, na verdade. Então, vamos fazer o contrário, fazer essa expressão chegar nessa. Tá? E aqui, olha, de novo, existe uma interseção, de modo que um dos dois aqui, né? Perdão, uma união, né? Existe uma união, de modo que um dos dois é uma interseção. Aquele aqui. Isso aqui não é uma interseção. Isso aqui é um complemento. É a operação mais externa possível, né? É o complemento. Não é a interseção, é o complemento. Então, aqui que bonito. Você aplica a distributividade. Então, isso para cá, isso aqui para cá. Então, ficou, e esse pedaço, união B, interseção, esse pedaço, união C. Aplicando a distributividade, agora vamos olhar por dentro, o que tem dentro de cada coisa. Isso que está aqui, você pode aplicar a lei de De Morgan, porque é o complemento de uma interseção. O resultado disso é a união dos complementos. Então, você tinha o A, ficou com A complementar. Você tinha B complementar, complementar do complementar é o próprio conjunto B. União B, certo? Veja como mudou de interseção para união. Aqui se manteve, né? Porque só estou trabalhando aqui a lei de De Morgan. O outro é a mesma coisa, ficou A complementar, união B, união C. A complementar, união B, é o próprio A complementar, união B, né? Um conjunto, união ele mesmo, a gente viu também na aula passada, é o próprio conjunto. Interseção, olha o que está aqui. A complementar, união B, união C. Eu quero concluir que ele é somente isso, A complementar, união B. Por quê? Que daqui eu já consigo vir direto para cá. Alguma ideia? Não, tô até agora tentando entender como é que se sai daí. Vimos na aula passada também. Eu não tô conseguindo pegar o que aconteceu para você sumir aí, né? Distributividade? Não. Poderia, talvez, chegar aqui uma distributiva e resolver a história. Mas nem precisa. Porque, olha só. O que é isso? Concorda que esse conjunto, ele é um subconjunto desse conjunto que está aqui? Sim. Então, Acho que entendi já. eu estou querendo uma interseção disso. Esse Exatamente. conjunto que Entendi. está aqui,
isso que está aqui, ele é um subconjunto desse, porque olha ele por aqui. A união A complementar a união B, união C. Então, isso daqui está contido nesse maior. Sim. Então, acabou. O que eu quero é a interseção. A gente viu na aula passada. Se você tem um conjunto que ele está contido no outro, a interseção dos dois é esse subconjunto menor. Acabou aí. Absorção, isso aí. Aham. É como se ele fosse V e a interseção seria V. Aqui, né? E essa última Um etapa aí. elemento ele pertence nesse e pertence nesse. Então ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Isso. Então se ele pertence a esse C aqui, ele não pertence ao A interseção A complementar a união B, né? Isso do lado de fora, né? Isso. Então não faz sentido, só tem que estar aqui dentro. A gente provou isso na aula passada, né? Pensando num diagrama é mais ou menos assim. Isso que está aqui dentro é essa união aqui. E isso que está fora é isso que está aqui. É isso que está aqui fora, né? É isso tudo que está aqui. Entenderam? Sim. Isso aí. Então acabou. Acabou. Naquela última parte ali, vamos supor que o A não fosse complementar ali, o primeiro, lá embaixo. Teria alguma transformação que desse para fazer aí também? Se aqui não fosse complementar, aqui Sim. fosse só A. Você está dizendo Isso. tanto aqui quanto aqui também? Ou só aqui? Não, só no primeiro, sem o Não, complementar. aí não teria como desse caminho a gente chegar a isso, entendeu? Não, sim, mas como se isso fosse um outro caminho aleatório que chegou, entendeu? Tudo bem, tá. Aí você poderia fazer como o Roger comentou, de fazer a distributividade. Porque o que você tem aqui é uma interseção e aqui você tem uma união. Entendeu? Então você poderia pensar em meio que distribuir isso daqui para cá, distribuir isso daqui para cá e ver o que acontece. Entendeu? Beleza. O Wallace. A distributividade que foi feita aqui, né? Daqui, no caso. Mas, enfim, é só se ligar que isso aqui pode ser uma coisa muito estranha. Pode ter uma expressão enorme aqui. Mas se tem essa união e tem essa interseção de um dos lados, isso tudo que está aqui, você faz a operação tanto para o B quanto para o C. Tanto para o B quanto para o C. A operação que está aqui no meio é o que vai importar que está aqui. É o que vai vir para cá, né? É isso que é a distributividade. Quando você tem dessa forma. Poderia ser o contrário, né? Em alguma outra expressão qualquer. Onde aqui você tem uma interseção, sendo que aqui você tem uma união. Então aqui tem uma caixinha, uma caixinha, uma caixinha. Então, isso vai aplicar para cá, vai fazer a união e não a interseção disso, interseção com isso que está aqui. É só lembrar o que a gente também já viu lá de conteúdos anteriores. Tá? Posso continuar? Pode. Isso daqui, esse último slide, né, que eu meio que estou revendo ele com vocês aqui, a solução, é disso daqui, né? Desses exemplos que eu deixei na última aula, que não deu tempo para falar. Então, vamos continuar agora e entender bem esse conceito de cardinalidade de conjunto, né? Então, para isso, vamos definir o princípio da inclusão e exclusão para 2 e 3 conjuntos. E vamos começar, para depois a gente ver os conjuntos numéricos, né? Mas vamos começar a entender o que é a cardinalidade, né? É uma palavra que eu venho usando já há muito tempo, né? Já defini isso para vocês também, né? A cardinalidade de um conjunto é o número de elementos que tem no conjunto, beleza? Então, esse conjunto ele pode ter sido obtido por formas bem diferentes, né? Por várias operações lá e tudo mais. Mas se perguntar qual é a cardinalidade dele, é número de elementos. É a quantidade de elementos que satisfazem a propriedade que define aquele conjunto. A gente pode denotar isso por n de A. Isso é um número que vai associar essa quantidade de elementos.
não é a única forma. Vocês podem ver vários materiais aí que escrevem a cardinalidade de um conjunto assim, mas também pode aparecer assim, ele em módulo, ou pode aparecer assim também, que é tralha do conjunto, tá? A tralha, isso aqui, o nome desse símbolo aqui é tralha, né? Que é o hashtag. A tralha do conjunto é o número de elementos que tem naquele conjunto, tá? Ok? Então, isso é a cardinalidade. Exemplo, se você tem aqui o conjunto que eu defini primeiramente pela propriedade, né? Que são os x que pertencem aos inteiros, tal que o módulo de x é menor ou igual a 3. Lembrando do que é módulo de um número, é sempre a parte oposta, né? É sempre a parte que tem valor positivo, né? Então, você pensar em valores cujo módulo seja menores do que 3, menores ou iguais a 3, são todos os elementos que estão nesse universo e a sua parte positiva, né, satisfaz isso de ser menor ou igual a 3. Então, você tem o x que vale do menos 3 até o 3. Então, menos 3, a parte positiva dele é o 3, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? Isso é o conjunto que foi apresentado aqui. E o que a gente quer aqui é saber o tamanho dele, é 7, tem 7 elementos. Conjunto das pessoas que nasceram antes de 2000. Pô, pode ser, é muito difícil calcular isso, né? É uma quantidade finita, é bem definido, né? Eu estou definindo bem aqui. Mas dependendo do contexto, fica bem impraticável. Por isso que a gente quer conseguir determinar esses tamanhos de conjunto sem, muitas das vezes, ter a necessidade de listar os elementos. Isso que a gente vai querer fazer, tá? Vamos entender primeiro como a gente consegue, de um conjunto que foi obtido por meio de uma expressão de conjuntos, saber quantos elementos ele possui. Inicialmente, o nosso intuito é trabalhar com a operação de união. É saber quantos são os elementos que estão no conjunto que é obtido pela união de dois outros conjuntos. Então, vamos assumir que os dois conjuntos são finitos, né? E que é possível você determinar a cardinalidade de cada um deles. Nosso interesse é saber quantos elementos tem na união. Como a gente faz isso? Certo? Como a gente faz isso? Com o próprio entendimento do que significa a união, a gente é capaz de determinar esse valor, sabendo o valor de cada um dos dois. Certo? Porque o que define a união? A união é definida por elementos que pertençam ao menos um dos dois. Então, se um elemento pertence a um, ele vai estar na solução. Então, vamos ver um caso inicial, que é quando os conjuntos são disjuntos. Conjuntos são disjuntos é quando a interseção existe, sim, existe, mas é vazia. Não tem nenhum elemento que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quando esses conjuntos satisfazem essa restrição, os conjuntos são disjuntos, portanto, a interseção é vazia. Isso, como o Alice colocou, nesse caso aqui especificamente, é o somatório das cardinalidades de cada um dos dois conjuntos. Porque o nosso interesse é nos elementos que estão em ao menos um dos dois. Mas nesse caso, nessa hipótese de que eles são disjuntos, não tem elemento que aparece duas vezes. Cada elemento aparece exatamente uma vez, que é no conjunto que ele pertence. Então, a cardinalidade desse primeiro conjunto vai implicar em cada elemento aparecer exatamente uma vez nessa soma, para cada um dos dois conjuntos, em que vai implicar exatamente na quantidade de elementos que você vai ter nessa união dos dois conjuntos. Beleza? Isso se refere, novamente, quando você está tratando com conjuntos disjuntos. Isso recebe um nome muito especial, que a gente vai trabalhar com ele bem mais à frente, bem mais aprofundado, um pouquinho mais à frente, depois da primeira prova, que é o princípio aditivo. O princípio aditivo é quando você consegue, de alguma forma,
separar o seu conjunto aí em dois, de modo que o seu intuito é nessa união, e você consegue facilmente fazendo isso somando a cardinalidade de cada um dos dois conjuntos. Como isso vai aparecer, eu vou explicar mais à frente, tá? Mas princípio aditivo é simples, é só isso. E vocês vão ver que esses princípios, tanto o princípio aditivo quanto o princípio multiplicativo, que vai aparecer lá na frente, é o conteúdo necessário e suficiente para que você consiga evoluir a partir daí e consiga resolver qualquer problema de análise combinatória, que envolva permutação, arranjo, combinação, arranjo com repetição, combinação com repetição, circular, blá, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tudo isso deriva desses princípios bem simples. Então, são esses princípios que vocês têm que entender muito bem. Não são as fórmulas. Fórmula é consequência. Isso vocês vão ver lá na frente, tá? Mas, dando continuidade, um exemplo bem simples aqui. O universo é o conjunto dos alunos da UF. A é o conjunto dos alunos da UF que estão no primeiro período de SI, B é dos que estão no segundo período de SI. Mesmo que na prática possa ter um aluno de segundo período que está no primeiro período, né? Porque, sei lá, repetiu todas as matérias, né? Vai refazer todas, então. Mas na teoria não é, né? Porque a matrícula ainda é daquele período que ele entrou. Então, se eu estou interessado em saber nos alunos que estão no primeiro ou no segundo, eu somo, porque eu sei que não tem ninguém que está nos dois períodos ao mesmo tempo, teoricamente falando, né? Então, bem simples assim, tá? Agora, vamos olhar o caso que é quando os conjuntos são três conjuntos agora apresentando, e eles são 2 a 2 disjuntos. O que isso significa? O que significa dois conjuntos serem disjuntos? Ou dos três conjuntos, 2 a 2 serem disjuntos? O que isso significa? Alguém sabe o que pode dizer? Que os três são disjuntos entre si, que um deles tem repetição de itens dentre os três. Não, Larissa. Porque, veja, eles são, dos três conjuntos, eles são 2 a 2. O que isso significa? Para qualquer par que você tome, eles sempre vão ser disjuntos. Isso que é 2 a 2 disjuntos. Qualquer dois que você tome, quaisquer dois que você tome, e aí são desses três que a gente tem, a interseção é vazia, porque satisfaz a propriedade de ser disjunto. Entendeu? Isso que significa ser 2 a 2 disjuntos. Tá? Isso não quer dizer que a interseção dos três seja vazia. A interseção dos três ser vazia poderia muito bem ter um caso tipo esse. A não tem nenhum elemento que seja de B e C ao mesmo tempo. Porém, B e C possuem elementos em comum. Se satisfaz isso daqui, está correto você falar que os três, A, interseção B e interseção C, é o conjunto vazio. Por quê? Não tem nenhum elemento que pertença a A, e pertença a B, e pertença a C ao mesmo tempo. Não tem. Porém, está errado você falar que eles são 2 a 2 disjuntos. Porque aqui, B interseção C não é vazio, mas deveria ser por conta desse termo, tá? 2 a 2 disjuntos se refere a isso daqui. Ok? Como consequência de serem 2 a 2 disjuntos, a gente sabe que a interseção dos três vai ser vazia, porque vai se encaixar em algo mais ou menos aqui. Sacaram? Beleza? Mas, cuidado com esses termos. Beleza? 2 a 2 disjuntos é isso daqui. O que é isso? Quais são os três conjuntos? A, B e C. 2 a 2 disjuntos, então, é A com B, A com C, B com C. São as três possibilidades que existem de você tomar dois aí. É basicamente deixar um de fora. A com B, estou deixando C de fora. A com C, estou deixando o B de fora. B com C, estou deixando o A de fora. E
disjuntos, então é vazia a interseção deles. Tá legal? É só uma generalização dessa ideia de dois conjuntos A e B eles serem disjuntos. Satisfazendo isso como hipótese, a cardinalidade da união é simplesmente a soma das três cardinalidades. Tá claro? Beleza? Ok? Posso avançar? Pode. Sim? Nenhuma pergunta? Nenhum comentário? Bom, então vamos generalizar essa ideia de não pensar em necessariamente os dois conjuntos que você está olhando, ou os três conjuntos que a gente estiver olhando, disjuntos, de 2 a 2, mas coisas mais gerais, de modo que possa ter interseção entre os dois conjuntos. Isso é o princípio da inclusão e exclusão. Quando você tem dois conjuntos, a cardinalidade da união é o quê? É a soma das cardinalidades de cada conjunto menos a interseção. Porque veja que se for disjuntos esses dois conjuntos, ou seja, se a interseção for vazia, isso daqui vai ser igual a zero. Caiu no princípio aditivo. Deu igual, mesma coisa. Mas se tiver interseção não vazia, ou seja, se tiver elemento nessa interseção, veja que quando você soma os dois conjuntos, esses elementos que estão na interseção, eles aparecem duas vezes. Mas na união, você não pode ter elemento repetido. Então, por isso que um elemento tem que sair nessa contagem. Ou seja, todos os elementos que aparecem duas vezes têm que sair uma vez. Por isso, você tem que remover a interseção. Ok? Beleza. É justamente isso que eu estava tentando pensar aqui. Isso aí. Vamos avançar para agora pensando em três conjuntos. Quando a gente tem três conjuntos, olha que bonito. A gente tem, deixa eu apagar aqui. A gente tem duas formas de argumentar essa cardinalidade da união. Primeiro, não é para decorar. É para pensar o que faz sentido você ter nessa união, com elementos aparecendo exatamente uma vez. Então, vamos olhar com atenção, primeiro, isso que está aqui e entender isso pensando no próprio diagrama. Tá? Porque, veja, olha só, eu quero saber a cardinalidade da união dos três conjuntos. Então, primeiro de tudo, soma os elementos dos conjuntos aí, essas cardinalidades. Depois, então isso foi o que fez aqui. Tá vendo que tem os elementos na interseção de A com B que aparecem duas vezes? Eles têm que sair uma vez. Eles só podem aparecer uma vez, então tira. Então tirou a interseção B. Ok? Tá claro até aqui? A com C. Esses elementos da interseção também apareceram duas vezes, então tira também uma vez aí. Então tirei. B com C, tira também isso. Mas agora veja que eu estou adicionando aqui também esses elementos aqui. Ó. Por que eu estou adicionando eles? Pelo seguinte motivo. Um elemento que está aqui, ele aparece uma vez aqui, quando eu estou colocando a cardinalidade de A. Beleza? Uhum. Ele aparece duas vezes quando eu estou contando os elementos de B. O elemento que está aqui também está em A, está em B e está em C. Então, ele aparece uma vez em A, uma vez em B, uma vez em C. Então, ele aparece três vezes nessa contagem toda aqui. Até aqui. Ok? Ok. Sendo que, quando você remove a interseção B, um elemento que está aqui, ele sai uma vez. Então, ok, tirou ele uma vez, ok. Quando você tira a interseção com C, um elemento que está aqui saiu também, de novo, pela segunda vez. E quando você tira B interseção C, um elemento que está aqui saiu de novo. Ah, você Olha tem que que coisa. recuperar ele. Então você tem que recuperar. É justamente, então, põe de volta ele ali. Ou seja, todos os elementos que estão na interseção dos três ao mesmo tempo. É isso que está aqui, tem que aparecer. Porque eles foram removidos a mesma quantidade que eles
apareceram. Entendeu? Então você põe eles de volta. Com essa mesma ideia de adicionar interseções e remover interseções, a gente consegue generalizar para quando a gente quer saber a cardinalidade da união de qualquer número de conjuntos aí. Tá? Mas existe uma outra forma, que é utilizando a própria álgebra dos conjuntos. Então vamos fazer isso, que na verdade é o que está pronto aqui já, que eu fiz na aula anterior. Então, ó, o que eu quero? É a união, a cardinalidade da união dos três conjuntos. Eu vou aplicar tudo que eu já sei do princípio da inclusão e exclusão para quando eu tenho dois conjuntos. Eu tenho três conjuntos aqui. Mas concorda que eu consigo escrever esses três conjuntos por meio da união de dois conjuntos? É juntando, ó. A união B é um conjunto e C é um outro conjunto. Então, o que eu tenho, na verdade, aqui é a cardinalidade que eu quero da união de dois conjuntos, que é desse com esse. Ok? Ok. Estou fazendo isso para aplicar o que eu já conheço. O que eu conheço é o princípio da inclusão e exclusão de dois conjuntos. Então, é o quê? É a cardinalidade do primeiro, então é a cardinalidade de A união B, mais a cardinalidade do segundo, menos o da interseção. Ok? Então, veja, A união B é o primeiro, C é o segundo, e a interseção de quem com quem? É esse conjunto, ou seja, A união B, e interseção C. Tá claro? É isso que a gente tem no primeiro passo. Depois, veja que A união B, olha aí aparecendo a inclusão e exclusão. Então, você tem quem? Número de elementos de A, mais número de elementos de B, menos número de elementos da interseção de A com B. Mais número de elementos de C, menos isso daqui. Olha o que é isso daqui. Ó, A união B, interseção C. O que é isso? Distributiva aparecendo aqui. Ó. Vê como você tem uma interseção, de modo que um dos dois lados aqui é uma união. Então, ficou A interseção C, certo? A interseção C veio para cá, né? E aqui ficou união B interseção C. Tá? Então, você já tem, ó, A, número de elementos de A, número de elementos de B, número de elementos de C, somando, menos número de elementos da interseção de A com B, menos isso daqui. Olha o que é isso daqui. O que é isso? É uma união de dois conjuntos. De novo, princípio da inclusão e exclusão. Soma a cardinalidade do primeiro com a cardinalidade do segundo e subtraio as cardinalidades da interseção dos dois. Então, é menos aqui do lado de fora, cuidado com esse menos. Número de elementos de A interseção B, C, mais número de elementos de B interseção C, menos a interseção de todo mundo. Então, é A interseção B, interseção B, interseção C. Tá claro? Porque fica A, interseção C, interseção B, interseção C. Ah, interseção C, eu botei B duas vezes, né? A interseção C. Sei que aparece duas vezes, né? Eu sei que aparece duas vezes, é. Ah, Então, é isso que aparece aqui. É A, interseção C, interseção B, interseção C. Existe a comutatividade e a associatividade, porque está tudo com interseção. A, interseção C, interseção B, interseção C. Então, é isso que está aqui. E continuando, então, acabou a história, porque você tem número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos a interseção A com B, menos a interseção A com C, menos, porque é menos aqui do lado de fora, a interseção B com C, mais, porque é menos com menos, mais a interseção de A com B com C. Chegamos onde queríamos, usando simplesmente essa álgebra dos conjuntos aí. Entenderam? saquei. Essa mesma ideia, veja, de remover, adicionar
remover, adicionar, você pode generalizar para quando você tem mais que 3 conjuntos, com 4, com 5. E a mesma coisa, esse algebrismo aqui, também para quando você tem mais que 3 conjuntos. Eu só não vou chegar a falar sobre isso porque é necessário que vocês tenham uma compreensão melhor sobre análise combinatória para justamente determinar essa quantidade de conjuntos que aparecem aqui. Isso a gente vai passar a ter esse entendimento mais à frente. Mas poderia generalizar à vontade isso. Tá? Mas pelo que eu entendi, professor, se você conseguir arranjar uma forma de pegar os elementos que estão repetidos em N conjuntos, você consegue trabalhar e consegue remover eles, né? Fazendo Mas aí é particularizando. O que você está falando, eu acho que se refere a mais quando você consegue entender como é a relação dos conjuntos. Isso aqui serve de modo genérico. Tá. Não precisa nem estar assim, no que está aqui bonitinho, essas interseções aparecendo. Pode ser que tenha um conjunto aqui do lado de fora, outro aqui assim. Não é esse desenho que está aqui, é o que está aqui. Mas essa expressão se aplica da mesma forma. Porque justamente a gente consegue entender isso. Aí o que você está falando é de acordo com particularidades, aí sim, é possível você determinar isso, mas conhecendo os elementos. Muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente consegue extrair informações sem saber de fato quem são os elementos. É entendendo justamente somente a propriedade que define os conjuntos. Entendeu? Joia. Aí para que a gente faz isso, né? Para que a gente trabalha com essas cardinalidades e tal? Para resolver questões tipo essa. Olha esse exemplo aqui. Determine a quantidade de números naturais que existem entre 7 e 100, incluindo a possibilidade tanto do 7 quanto do 100, que não são divisíveis por 2 nem por 5. Isso que está aqui é um enunciado lógico que vocês conhecem, porque tem propriedades que definem os conjuntos que vão ser associados a essas componentes. E, além disso, você consegue também ter uma relação de operações que você vai conseguir expressar o seu conjunto por completo. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte: o interesse é saber os que não são divisíveis por 2 e não são divisíveis por 5. Então, primeiro, com quais conjuntos que eu estou trabalhando? Temos que entender bem qual é o nosso universo e quais são os conjuntos. O nosso universo olha aqui, ó, conjunto dos números naturais. Está aqui indiretamente falando. Que sejam dentre 7 até 100. Então, esse o conjunto universo que você tem. É a propriedade x pertence aos naturais, não é qualquer natural, tal que você tem um x que ele é maior ou igual do que 7, é menor ou igual do que 100. O nosso interesse não é nos divisíveis por 2, também não é nos divisíveis por 5. Mas veja que não é uma negação. Então, o que importa aqui nesse sentido é os divisíveis, porque a gente vai querer negar. Negar o que a gente sabia lá de trás de lógica, aqui para a gente é o complemento. Então, é o conjunto A que vai definir esses que são divisíveis por 2. Então, são os x que pertencem ao universo, tal que x é divisível por 2. B é os elementos x que pertencem aos universos, ao universo, tal que x é divisível por 5. O nosso interesse é qual? Não é divisível por 2, nem por 5, ou seja, complemento de A, ou seja, não pertence a esse conjunto A e não pertence ao conjunto B. É essa cardinalidade que eu estou interessado. São os elementos que não pertencem a esse conjunto A e também não pertencem ao conjunto B. Olha o que é isso. É uma conjunção de dois complementos. Pela lei de De Morgan, isso daqui é o complemento de uma disjunção. E o que é o complemento da disjunção? Veja, então,
o número de elementos desse conjunto é igual ao número de elementos desse conjunto, porque eles são iguais, esses conjuntos. E o que significa quantos elementos tem no complemento de um conjunto? É quantos elementos tem no universo menos os elementos que tem no conjunto. Certo? É como se fosse assim, aqui está o universo. Aqui está o conjunto que é essa união. A união B é isso que está aqui. Não é nele que eu estou interessado. Estou interessado no pessoal que está do lado de fora, né? Então, o que é isso? É tudo é o universo. A quantidade que está no todo menos a quantidade do que está na união. É esse o meu interesse. E o que é isso daqui? Você consegue aplicar o princípio da inclusão e exclusão tranquilamente. Então, é a quantidade de elementos que tem no universo menos a quantidade de elementos que tem na união, que pelo princípio da inclusão e exclusão a gente sabe. É o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Pergunte. Pode perguntar quem quiser. Depois eu continuo. Não, eu já ia falar, ué, mas não tinha acabado ali em cima, só que aí eu lembrei que tem os elementos repetidos, então tem que fazer aquele trabalho de separar para caso tiver os elementos repetidos, né? E no caso, se não houvesse, seria zero a interseção ali quando você tá. Show. Porque tem, né? Tem elementos que pertencem tanto a esse quanto a esse. Correto. E vamos chegar nele lá. Fala, Rafael, você levantou a mão logo no início aqui, mas eu não te deixei falar. Pode falar. Não, já tinha ido já. Quando você falou de universo ali, você tirou a dúvida. Tá, beleza. Então, ok, vamos primeiro pensar no universo. Quantos elementos tem no universo? É você saber quantos elementos tem entre 7 e 100. Qual é a resposta disso? Tá aqui 94 já, né? Mas por que é 94? Alguém aí falaria 93? Não, é 100 menos 7 mais 1, né? Por que mais um? Isso. Porque tem que contar os 7. Exatamente, porque tem que contar os 7. Não é porque... Não, zero não está na conta. 100, o que é 100? São 100 objetos. Do 1 até o 100. Do 1 até o 100 tem 100 elementos. Mas agora, menos 7, se você fizesse isso, 100 menos 7, você estaria removendo os 7 elementos. 7 primeiros elementos que sejam, né? Então, o que fica é o do 8 até o 100. Por isso a gente tem que somar 1 aí nessa subtração, para justamente incluir o 7. Então, por isso que é 94. Tá? Ok? Para todo mundo? De boa? Ok. Esse conjunto A, você poderia pensar várias formas de determinar quantos são os elementos entre 7 e 100 que são divisíveis por 2. Vou aqui falar um jeito que é super simples, não tem nenhum mistério. É o seguinte: qual é o primeiro elemento que está nesse conjunto? Qual é? São os O do elementos 2 ou que do pertencem 5? ao... Ah, tá. Desculpa, do 7, tá? Do 2, 7. do 2, do 2. Ah, então o próprio 2. Então, não é o 7. Por quê? 7 não é divisível por 2, né? Então, minha pergunta é: qual é o primeiro elemento que está nesse conjunto A? É dentre 8. esse universo aqueles que satisfazem essa propriedade. Isso, é o 8. É o primeiro. E o 8, ele é divisível por 2. Por quê? Porque ele é 2 vezes 4. Quem é o segundo? É o 10. E o 10 é o quê? É 2 vezes 5. Quem vai ser o próximo? É o 2 vezes 6. É o 2 vezes 6. É até onde? Quem é o último que pode entrar? É o 100. O último que vai estar nesse conjunto A é o 100. E o 100 é o quê? 2 vezes 50. Olha para esse conjunto. A pergunta agora é: quantos elementos tem do 4 até o 50? Concordam que é exatamente a pergunta que a gente quer aqui? Saber quantos são os elementos divisíveis por 2 entre 7 e 100? É saber do 4 até o 50 quantos existem. Porque, veja, isso daqui são os índices, ó. Índice 4, índice 5, índice 6, índice 7, 8, 9, até o 50. Entenderam isso? Que fica Cara, bem do índice simples, aí então. eu buguei um pouco.
Ó, veja, 2 vezes 4. 4 é o primeiro. Então, tem um elemento aqui de modo que o 4 é o primeiro. Tem um segundo elemento aqui de modo que o 5 é o segundo. Tem um terceiro elemento de modo que o 6 é o terceiro. Ou Saquei. seja, vai ter o último elemento lá, que é esse índice que eu quero saber, de modo que o 50 vai ser o último. Que é a cardinalidade desse AI. Né? Isso, isso. Então, veja, do 4 até o 50 tem quantos elementos? 50 menos 4, mais 1. Ou seja, 47. É como se colocasse o 2 em evidência? Não é, né? Porque assim, colocando 2 em evidência, meio que só apareceria o 4, o 5, o 6, o 7. Então, sim, meio que isso. Mas é uma sequência, então a gente não põe elementos em evidência numa sequência, a gente põe elementos em evidência numa soma. Entendeu, Larissa? Aham. Isso aí, Roger. Isso é basicamente achar uma expressão que recebe x pertencente às naturais para poder numerar de forma consistente. Tudo bem, é isso. Tá? Vocês estão entendendo o que eu fiz aqui? Eu só consegui expressar esse conjunto de modo a eu entender qual é o índice do primeiro elemento, qual é o índice do segundo elemento, do terceiro, do quarto, e assim por diante, até o último. Então eu entendi que o índice do primeiro é o 4, o índice do segundo é o 5, o índice do último é o 50. Então eu tenho certeza que do 4 até o 5, cada elemento que aparece aí, 4, 5, 6, assim por diante, até o 50, vai me associar a exatamente um elemento desse conjunto. Certo? Porque o 4 vai me associar ao 2 vezes 4. O 7 vai me associar ao 2 vezes 7. O 37 vai me associar ao 2 vezes 37. Entenderam? Então, eu estou interessado do 2 ao 50. Perdão, do 4 ao 50. Do 4 ao 50 tem quantos elementos? 50 menos 4, mais 1, pela mesma ideia que a gente entendeu aqui. Certo? Beleza? Ok. Com isso, o outro fica bem direto também, porque qual é o primeiro? Eu quero saber agora os divisíveis por 5. 10. 10 é o primeiro, então é 5 vezes 2. O segundo é o 15, ou seja, é o 5 vezes 3. E assim por diante até o 100 que está na solução, que é o 5 vezes 20. Então, a minha pergunta é, do 2 até o 20 tem quantos elementos? 19. O outro, A e B, o que é isso? Em termos do conjunto, são os elementos divisíveis por 2 e divisíveis por 5, ou seja, é o elemento que satisfaz as duas propriedades. É ele ter na sua decomposição tanto 2 aparecendo quanto 5 aparecendo. Se é um número que tem tanto 2 quanto 5 aparecendo na sua decomposição, e aqui é um x, sei lá, 2 vezes 5 vezes x, isso aqui na verdade é um 10 vezes x, né? Então o que a gente está interessado é no conjunto do x que pertence ao universo, tal que x é divisível por 10. Isso significa a interseção desses dois conjuntos. Tá claro? E da mesma forma, quantos elementos tem? Tá, qual é o primeiro? É o 10 vezes 1. 10 está na solução. 10 vezes 2, 10 vezes 3. Até 10 vezes 10, porque 100 é 10 vezes 10. Então, do 1 ao 10, você tem 10 elementos. Fazendo essa conta aqui, você acaba a sua resposta. Legal? Ok. Eu entendi aquela parte ali onde você estava mostrando falando sobre os elementos ali que compõem o A e o B. Eu só não entendi, assim, aquilo, né? Não entendi, por exemplo, quando você estava falando ali dos índices os elementos ali do conjunto A e mostrando os índices. E aí, afinal, você perguntou quantos elementos tem aqui, e aí você falou 50, aí você falou 50 menos 4 mais 1. O menos
nesse caso é menos 4, porque o primeiro divisível por 2 é o... Pera. O primeiro... a expressão que você tem é baseado naquele range que a gente tem ali, de 7 a 100. E aí o primeiro número divisível por 2 é o 8. E aí você tem esse 2 vezes 4 ali, então você diminui 4 porque o 4 foi a expressão que eu consegui multiplicando por 2, que resulta no primeiro elemento divisível por 2 naquele conjunto. Eu não sei se eu consegui explicar, ficou confuso, mas seria Não, isso? eu entendi bem. Então, sim. Tá, Não, ok. eu não precisaria ter falado 50 menos 4 mais 1. É só falei isso para vocês relembrarem um pouco do que foi falado aqui em cima. É o mesmo objetivo, quase. Sendo que aqui é do 7 até o 100. Então, você pensar do total, que aqui no caso seria um 100, remover 7, você tem que adicionar 1 ali, porque o 7 tem que entrar. E nessa subtração do 100 por 7, o elemento 7 saiu. E aqui seria mais ou menos equivalente a isso. Porque é do 4 até o 50, entendeu isso? Entendendo que é do 4 até o 50, ou esses dois você pode ignorar, porque o que você está interessado é no índice. 4, 5, 6, 7, 8 até o 50. Certo. E aí do 4 até o 50 você tem quantos elementos? Essa pergunta que eu fiz e você responde, né? Pensando nos 50 elementos que você tem, que associaram aos índices. Mas você não está interessado nos 50, não é do 1 ao 50, mas é do 4 ao 50. Então, por isso que eu subtraí 4, para remover os 4 iniciais, mas está adicionando 1 depois, porque o próprio elemento 4 ele tem que entrar ali. Ok. Tá? Tá, agora claro, eu tô tentando gente? aplicar o mesmo raciocínio no de baixo, que você removeu 1 apenas. Depois, você removeu... Foi isso, né? Não. Isso. Porque o primeiro a entrar nesse conjunto já é o 10, porque é do 7 Sim. até o 100. Então, divisível por 5, o 5 não vai estar, porque ele não está no universo. Porque a primeira restrição que ele tem que ter é pertencer ao universo. Qual é o segundo elemento que pertence ao universo que satisfaz isso daqui? É o 10. Que é 5 vezes 2. Todos os elementos que aparecem dentro de um conjunto, ele aqui no caso é 5, então é 5 vezes o índice. É 2, então é 2 vezes o índice, porque é o que define o elemento que está no conjunto, né? Certo. Entendeu? Beleza. Show. Tá. 30% do computador. Então vamos voltar agora à tecnologia high-tech aqui do microfone. Vamos voltar para o microfone aqui, sensacional, hein? Acho que não. Voltou. Agora vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, Sim. então posso continuar? Posso continuar? Ok com esse exemplo? Beleza? Esse conteúdo aqui, na verdade, ele acaba aqui, e o que eu quero falar agora é o Luiz Podcast, né? Falar sobre uma breve revisão sobre os conjuntos numéricos. Não consegui falar de todos os conjuntos numéricos que eu queria. Vou parar no mesmo lugar que eu parei da outra turma. E vocês estão basicamente com o mesmo tempo que eu usei também na outra aula. Na próxima aula é uma aula de exercício, mas no início dela eu falo rapidamente dos conjuntos que não deram tempo para eu falar hoje. Tá? Primeiro conjunto numérico que a gente conhece é o conjunto dos naturais. Beleza? O conjunto dos naturais, ele existe porque a gente quer saber contar coisas, né? Saber contar coisas, a gente tem que ter uma quantidade de elementos ali, com pelo menos alguém, né, ali dentro para a gente contar. Essa foi a necessidade. Então, é um pouco por isso, né, essa motivação do zero, a gente não considerar aqui como elemento natural. Então, nesse nosso curso, a gente não considera o zero como natural, apesar de que tem vários materiais aí que consideram. Mas tem vários outros que não consideram, e eu sou um desses aí, adotando um material desse que não considero. Uma propriedade que é fundamental no conjunto dos naturais é essa existência do sucessor.
Com isso, a gente consegue saber exatamente quem é o sucessor de um número específico, né? Porque o sucessor, o que que é? É exatamente a quantidade mais 1 em relação ao anterior. É você ter a adição de um novo elemento pensando no anterior, aquela quantidade que você tinha. Então, todo número natural possui um sucessor que também é natural. Isso aqui é muito importante, porque com isso a gente já consegue dizer que é um conjunto de tamanho infinito. Porque para qualquer conjunto, para qualquer elemento que você pegue dentro desse conjunto, você tem o seu sucessor, porque é a consequência disso. E esse sucessor também é natural. Então você nunca vai acabar. Porque esse novo, que é o sucessor do anterior, também tem um sucessor. E com isso você tem que esse novo elemento que você acabou de ver também está dentro do natural. Então veja que isso daqui é uma propriedade bem forte para garantir esse tamanho infinito aí do conjunto. Além disso, os números naturais diferentes têm sucessores diferentes, certo? Se você pegar dois naturais x e y quaisquer, se os sucessores de cada um deles for distinto, então eles são distintos, não são iguais entre si. O único número natural que não é sucessor de nenhum outro é o número 1. Com isso daqui, a gente consegue entender um pouco do que existe nesse conjunto, que é o que a gente chama de boa ordenação. Tem um início, tem um ponto de partida. Com esse ponto de partida, você consegue estabelecer quem é o que vem após, e quem é que vem após, e assim por diante. Por justamente a gente entender o que é o sucessor. Ok? Com isso, com esse entendimento de sucessor, a gente consegue criar uma definição alternativa sobre o conjunto dos naturais, que é, por duas propriedades só, você consegue ter qualquer natural que você quiser. A primeira é a base, que é falar que o 1 é um número natural. É um elemento desse conjunto, tá? O outro é mais genérico. A outra propriedade é o seguinte: pega um número qualquer ou elemento qualquer desse conjunto. É essa a causa que você está olhando. Se você tomou ele, o sucessor dele também é um elemento desse conjunto dos naturais. Ah, beleza, ó, você vai lá. Depois você assiste aí, hein? Beleza? Boa noite aí. Você ter essa causa é um elemento desse conjunto dos naturais, o sucessor dele também vai estar dentro dos naturais. Então, você já tem um ponto de partida, que é saber que 1 é natural. Você já tem uma informação de alguém que satisfaz esse conjunto. Então, você sabe que o 2 também satisfaz, porque é o sucessor do 1, também vai ser natural. Você tem agora dois naturais, é o 1 e é o 2. Agora você vai saber que o 3 também é natural, porque você consegue, do 2, tendo essa causa, obter o seu sucessor, que é o 3. Vê como é esse efeito encadeado aí. Com essas duas operações, ou a primeira ou a segunda propriedade, você consegue obter qualquer número natural. Isso aqui é algo intuitivo, é algo que vocês já conhecem, mas é algo super importante para coisas que vocês vão ver um pouco mais à frente. Quando eu estiver falando de indução matemática, por exemplo, que é uma técnica de demonstração. A gente vai utilizar muito essa definição indutiva, construtiva dos números naturais. Dentro desse conjunto, existem operações fundamentais que são duas somente: adição e multiplicação. São operações fechadas. Vocês sabem o que significa operação fechada num conjunto? Que o resultado dessa operação também está contido nesse conjunto? Isso, perfeito. É que o resultado dessa operação não é que está contido, mas é um elemento desse conjunto. Tá? Então, aqui só faz sentido, a gente só consegue manter isso de ter fechado quando a gente fala de adição e de multiplicação. Veja que aqui não aparece a subtração, não aparece a divisão. Tá? Somente com os naturais a gente não tem como ter essas definições. Vou explicar isso já o porquê. Mas dentro dessas operações que são fechadas aí de adição e multiplicação,
temos propriedades. É a comutatividade da adição, é a comutatividade da multiplicação, é a associatividade da adição, é a associatividade da multiplicação, é a distributividade da multiplicação sobre a adição e é a existência do elemento neutro na multiplicação. Veja que isso que eu estou falando não é nada novo, porque essas propriedades elas apareceram lá atrás com conjuntos e apareceram lá atrás com expressões lógicas. Só estou mudando o nome dos bois aqui. Agora aqui, esses elementos são números, certo? E as operações são multiplicação, adição, né? Mas o nome é similar, tá? Ele herda essas propriedades. Mas observa que aqui, ó, tudo que eu estou falando é adição, multiplicação, multiplicação sobre a adição. Aqui eu só tenho a existência do elemento neutro na multiplicação. Eu não tenho zero nesse conjunto dos naturais, então não tem como eu definir a existência do elemento neutro na adição. Além disso, no conjunto dos naturais, eu não tenho a definição do oposto de um valor que pertença ao conjunto dos naturais. Ou o oposto, também chamado de simétrico, né? Então, se você tem um elemento A que pertence aos naturais, significa que você está representando uma quantidade de elementos que tem A elementos, certo? Agora, menos A, o que é isso? Não existe isso nos naturais. Menos A, na verdade, apresenta para a gente um débito de A elementos que você tem. Isso não se define na contagem dos naturais. Então, por isso que a gente tem a necessidade de ter novos conjuntos. E aí, com isso, a gente consegue definir o conjunto dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros ele é formado por todos os naturais, o zero, e também os simétricos, ou de outra forma, os opostos dos naturais. Então, você tem aqui agora a possibilidade de adicionar operações novas que a gente vai ver, tá? Mas é essa a definição. Temos subconjuntos próprios desse conjunto. E com isso a gente consegue, inclusive, argumentar que os naturais formam um subconjunto próprio dos inteiros. Mas vamos ver alguns casos aqui. Quando você se refere aos inteiros com esse maisinho, é esse conjunto que você está se referindo, e isso, em outras palavras, você falar que você está interessado nos inteiros não negativos. É você considerar os positivos e o zero. Esse mais significa não negativo, tá? Cuidado com essas alternâncias aí. Aqui, da mesma forma, são os não positivos. O zero entra. Porque zero é nulo, né? Por outro lado, se você se refere a asterístico do conjunto, é o conjunto todo, sendo que você tira dele os nulos, que aqui no caso só tem o zero. Não está nessa solução. Então, o inteiro asterístico dele são os positivos e os negativos. Ou seja, são os inteiros não nulos. Se você está se referindo, então, aos não negativos, juntamente com o não nulo, o que você tem é exatamente o conjunto dos naturais. Então, veja que, com isso, você tem uma consequência de que os naturais formam um subconjunto próprio dos inteiros, né? Mesma forma, se você faz os inteiros não positivos juntamente com asterisco, você está interessado nos inteiros negativos, né? Tudo que valia de operação nos naturais continua valendo aqui agora nos inteiros. Aquelas propriedades, comutatividade, associatividade, distributividade, continua valendo. Sendo que aqui a gente consegue adicionar uma nova propriedade, que é justamente do elemento neutro na adição, que é para um elemento qualquer que pertença aos inteiros, você somar ao zero, que também é um inteiro, a gente sabe que o resultado não vai alterar. Tá? Além disso, a gente consegue ter uma boa definição do que é o simétrico e o que é o oposto, ou da mesma forma falar o oposto, né? É a adição, veja, é um inteiro, você fazendo a adição dele de um outro inteiro, de modo que o resultado seja zero. Ou seja, é a mesma quantidade que você acabou de pôr, você vai remover. O resultado disso é zero. É
Com isso, a gente consegue ter a definição do que é a subtração. Porque o que é a subtração de dois inteiros? É quando você tem uma quantidade A e você vai adicionar o quê? O oposto de uma quantidade B. Adicionar o simétrico de uma quantidade B é você remover essa quantidade B daquela quantidade A que você tinha. Então, isso é a definição de subtração de dois inteiros. Tá claro? Beleza? Show? Alguma dificuldade aqui, gente? Não? Tranquilo? Olá, boa noite. Só pra Ainda acordar tô vocês. meio perdido por conta da última aula. Até desliguei a câmera, tô com uma cara de bundinha aqui. Pô, Fábio, caramba, Fábio. Não esquece que eu falei na última aula, só foca nisso, porque senão você vai agregar dúvidas para mais à frente, né? Depois você retorna, depois da aula, e põe em dia, tá? Eu vou rever amanhã. Tá bom. Então, com essa definição de subtração, oposto e tudo mais, a gente também consegue ainda falar de coisas particulares, que é, por exemplo, a divisão inteira. O que é a divisão inteira? A divisão inteira significa que, tanto no quociente quanto no resto, você tem o resto zero e o quociente ele é inteiro, tá? O quociente é o número inteiro e o resto é zero. Isso que é a divisão inteira. É a mesma que você pegar B dividir por A, isso resulta em C, C é o número inteiro e o resto é zero. Em outras palavras, é que B é igual a A vezes C, certo? Sei lá, 6 dividido por 2, isso aqui dá 3, o resto dá zero. Então, 6 é igual a 2 vezes 3. É uma divisão inteira. Uma divisão que não é inteira é uma divisão que você pode ter o quociente aqui sim, inteiro, mas o resto é diferente de zero. Em outras palavras, um B dividido por A é C, resta D. Então, B é igual a A vezes C mais D. Por exemplo, 7 dividido por 2. Isso aqui é 3, resta 1. Então, 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1. A divisão inteira é essa. Isso a gente consegue trabalhar bem aqui. Isso aqui ainda não. Então, uma divisão inteira é você ler A, ele pertence aos inteiros, de modo que ele não pode ser igual a zero. Ele é divisor inteiro de B, e a gente denota isso por A divide B, essa barrinha significa que A divide B, quando você faz justamente o que está aqui, ó, B dividido por A, isso resulta em C, resto zero. Então, é porque existe algum C pertencente aos inteiros, de modo que C multiplicado por esse divisor resulta no B. Em outras palavras, o B é múltiplo de A. Por exemplo, sei lá, 6 vezes 2, isso aqui é igual a 12. Então, 2 divide 12. Da mesma forma que 12 é múltiplo de 2, também é múltiplo de 6, né? Enfim, tá? Você pode falar isso de jeitos equivalentes, né? É você falar que aqui, ó, A divide B, né? Então, na verdade, aqui, B dividido por A resta zero. Isso é um conceito que vocês sabem de programação, né? Isso aqui é uma terminologia que vocês usam em programação, inclusive, né? Essa porcento é justamente o resto da divisão, disso por isso, né? Aqui é um outro jeito que dá na mesma também, só estou dando anotação para isso. É quando você faz, então, o B dividido por A, o resto é zero. É o módulo, é o mod, né? A gente usa muito isso aqui em álgebra, tá? Mas que é uma outra notação para se referir à mesma coisa. O valor que está aqui é o resto da divisão, tá? Se o resto da divisão de B por A for 2, sei lá, o resultado aqui vai ser 2. E assim por diante. Então, a gente pode falar assim, que 2 divide 12, porque 6 vezes 2 é igual a 12. A gente pode falar que 3 divide 27, e assim por diante, tá? A gente pode falar que D divide 0, porque sempre você pode escrever 0 vezes D é igual a 0, né? Então, isso aqui é verdadeiro para todo D que pertence aos inteiros aí
diferente de vazio, porque se você passar dividindo, você não pode ter um divisor igual a zero, tá? Isso é uma definição de divisão inteira, tá? Com isso, a gente tem também um diagrama que é dada aquela própria sequência. Ô, Felipe, abaixa o volume. Desculpa aí. Da própria definição de conjuntos naturais e inteiros, a gente entende que os naturais está contido nos inteiros, né? Mas isso não é suficiente para a gente trabalhar com todos os números. Por exemplo, aqui, né? Quando você tem uma expressão que é 2 vezes x mais 3 é igual a zero, existe x que satisfaz o conjunto dos inteiros e tem a resposta para isso daqui? Não tem. Porque o que a gente conhece bem, ó, a divisão de menos 3 sobre 2, que é o que dá a resposta do que está aqui, ela não vai dar uma divisão inteira. Não tem como você dividir o menos 3 por 2 de modo que vai ficar o quociente inteiro e o resto zero. Então, a gente não sabe trabalhar isso nos inteiros. Então, principalmente porque a gente não tem a noção de inverso multiplicativo de um número. Vocês sabem o que é o inverso multiplicativo de um número? Quando o número ele não é menos 1, quando não é o 1 e quando não é o 0, a gente não tem isso nos inteiros. Quando é o 0, não tem a noção de inverso multiplicativo. Quando é 1, o inverso multiplicativo do 1 é o próprio 1. Quando é o menos 1, o inverso multiplicativo do menos 1 é o próprio 1 também. Tá? Ok. Mas, por quê? Vou falar dele já já, tá? O inverso multiplicativo, na verdade, ele é um número em que você multiplica pelo outro, de modo que o resultado dá 1. Tá? Então, vamos entender isso aqui melhor. Então, por conta dessa não existência aqui nos inteiros, a gente precisa de um conjunto maior. E aí, com isso, a gente define o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais ele é definido por uma fração. Tá? Qualquer número que você puder escrever por uma fração, de modo que o numerador é inteiro e o denominador é inteiro, mas não é o zero, você nunca pode ter o zero no denominador, isso aqui não faz sentido nos racionais, você ter o zero no denominador, então você tem um número racional. É simples assim. Então, por exemplo, 3 é racional? 3 não é uma fração, mas pode ser escrito como uma fração, né? Pode ser escrito como um 3 dividido por 1. Veja, tanto 3 quanto 1 é inteiro, satisfez isso daqui, então é racional sim. Também pode ser escrito como um 6 dividido por 2. Tanto 6 quanto 2 são inteiros. E de modo que o 2 não é igual a zero, então satisfez bonitinho isso aí, né? Tá? Enfim, uma curiosidade, vocês entendem esse símbolo aqui? O que significa esse símbolo? Divisão. Por quê? Seria o pontinho representando cada número. Isso. O primeiro pontinho que fica em cima, o segundo. Pô, Pontinho, caraca, esse segmento, caramba, esse segmento aqui é justamente esse segmento que está aqui. Esse pontinho de cima é esse daqui, esse pontinho de baixo é esse daqui. nunca por isso, me falaram esse isso, símbolo. nunca nem. Oi? Cara, nunca tinha me falado isso, nunca tinha reparado nisso. Nossa. Legal, né? Curiosidade mesmo. Bom, também nunca tinha me falado não, mas eu sempre achei que foi isso. Que isso, Ó, hein? Que isso, hein? Pulachou. Não, Então, pô, óbvio que não. tá, deixa eu avançar aqui. Propriedade, na verdade, operações com frações. Se você tem duas frações que são iguais, na verdade, A dividido por B é igual a C dividido por D, isso aqui existe uma proporcionalidade. Então, na verdade, você pode fazer o A multiplicado por D, e isso é a mesma coisa que o B multiplicado por C. Isso é igualdade de frações. A adição de frações A sobre B mais C sobre D, você pode fazer o MMC, mas também tem um jeito de fazer isso que é muito mais rápido, que é o seguinte, multiplica os denominadores e o D que está dividindo o segundo aqui, você multiplica ao primeiro numerador.
O B que está dividindo o primeiro numerador, você multiplica com o segundo numerador. Isso daqui é muito mais rápido até você fazer o MC. Desculpa te interromper, professor, eu sei que você quer terminar logo, mas eu sempre fiquei me perguntando por que assim, hoje eu entendo que dá para comprovar isso, né, através da nossa matéria, sempre essas coisas tem como comprovar daquela forma mais clara, né, um por um. Dá. Então, você pensar nesses termos de divisão comum, você consegue chegar a essa conclusão pensando um pouco no que cada divisão está se referindo. Porque o que significa B, o que significa D? São elementos que são distintos eventualmente aí. Então, a proporcionalidade das divisões, elas não se comparam exatamente quando os valores dos divisores são distintos. Agora, quando você tem um denominador comum, aí fica simples, você pode somar os numeradores à vontade. Eu vou interromper que já são 10 horas, tá? Mas a gente pode falar um pouco sobre isso na aula que vem também, que é até uma curiosidade interessante disso. Mas tem um pouco a ver de você tem, para conseguir fazer uma soma de frações, somando os numeradores bonitinho aqui, tornar os divisores comuns. MMC é só um jeito de você fazer com que os divisores sejam um comum. Mas tem outros jeitos. Isso aqui é uma forma. Trabalhando um pouquinho melhor isso, você consegue entender o porquê que a gente tem que fazer isso. Pense em exemplos. Você tem... no meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist lá que eu não tive tempo de gravar muitos vídeos. Eu só gravei, acho que 5 ou 6 exercícios da EPK. Eu fiz os exercícios da EPK e gravei e postei lá, de matemática. Um deles, eu explico um pouquinho isso bem por alto, disso de fatores comuns aí desses divisores. Já não lembro qual enfim. Ou não lembro se eu cheguei a fazer, mas eu não cheguei a gravar. Mas, enfim, tá? Tem uma explicaçãozinha do porquê dessas coisas lá. Mas a ideia é essa, você pensar em dividir. Por exemplo, quando você pensa em dividir 3 de 13, agora você quer somar pela divisão de 2 de 15. Você concorda que os pedacinhos são maiores, o de 15 em relação aos de 13? Sim. A proporção, ela muda. Então, você tem que, de alguma forma, para conseguir somar e saber como é que seria, então, a soma dessas duas coisas, você tem que, de alguma forma, escrever numa proporção comum. Por isso que você está interessado no múltiplo comum. O B vezes D é múltiplo comum, tanto de B quanto de D. Então, por isso. Caraca, muito top. Entendeu? Então, você pensar em MMC, em outras palavras, é isso. Mas você não está interessado no múltiplo qualquer, mas é no menor no múltiplo comum. Isso que é o MMC. Mas, para resolver soma de fração, basta isso. É um múltiplo comum, é o que importa. Então, com isso, você pode somar os numeradores de boa. Claro, mantendo a proporção. Por isso que esse B vai para lá e esse B vem para cá. Entendeu? Muito, muito bacana, tipo, outra visão. Porque assim, eu tô falando isso porque na escola a gente é ensinado a decorar isso, né? Agora, faz isso e pronto, é assim porque Deus quer assim. Pois é, e agora vendo aqui o porquê e você falando, né, conectando um conceito com o outro, é outra visão, né? Fica até difícil errar, né, quando você vê dessa forma. Então, isso que eu acabei de falar é o que vocês veem em divisão no primário, na alfabetização. Não tem aquelas de pizza, divide a pizza, não sei o que, não sei o que lá. Mas acaba que não tem uma consequência muito clara depois, né? Você só aplica e pronto, né? Mas dá para justificar muito bem assim. É o meu questionamento, Leonardo. Por que não é explicar só na escola? Não sei. Não sei se é porque eles ficam preocupados de uma parte da turma entender, a outra não. Aí, tipo, beleza, passa todo mundo, não sei. Acho que a questão é só passar na prova também, né? Não, vocês ensinam a vocês um pouco a mecânica, né? Não porque existe aquela mecânica. Literalmente só a mecânica mesmo. Nunca tive um professor que explicasse, assim, conectasse uma coisa com a outra.
Entendi. Eu também acho que as pessoas até não se interessam muito. Eu lembro que na época que teve um professor meu lá do primeiro Essa ano. realidade de vocês, assim, para vocês, também tem. Eu não estou aqui falando mal dos professores de escola, de jeito nenhum, mas tem muitas formações que não são bem aprofundadas em inúmeras coisas. Por exemplo, em justificativa das coisas. Eu me interesso muito por isso, porque faz parte da minha pesquisa saber justificar e provar coisas. Então, me interesso para tudo que eu estiver falando, saber justificar o porquê. Caso eu não fale, mas se vocês perguntarem, eu sei justificar. Ou eu penso aqui na hora, eu consigo isso. Mas tem várias formações que isso não é tanto levado em consideração. Entendeu? Sim. Eu lembro que no primeiro ano teve um professor lá que ele foi explicar, tipo assim, de onde é que era a origem da fórmula de Bhaskara, né? Eu lembro que a turma ficou inteira com cara de tacho, assim, metade não prestando atenção, o professor empolgadão falando Também que era rola isso, isso. aquilo. Tem várias coisas assim que acaba que não está no currículo nacional de ensino para o ensino básico, né? Então também, apesar disso, ter no livro. Às vezes no livro tem essas informações, mas acaba que tem que correr também com a matéria, porque tem muita matéria para ser vista, né? Tem. Aprender física sem aprender derivada também. Tem vários conceitos que vocês aplicam, mas a justificativa vai além do que é para ser dado no ensino fundamental. Então tem coisas a ver com isso também. Mas não é o caso disso que está aqui. Mas para inúmeras outras coisas, vocês aprendem fórmulas, por exemplo, fórmula de velocidade em movimento retilíneo de variado lá, o MRU lá, tem nosso lá que varia lá. Na verdade, aquilo é aplicar uma derivada de uma fórmula anterior. Se vocês aprendessem isso na matemática, vocês iam conseguir entender muito melhor, talvez, aquilo. Entendeu? Então, tem muitas coisas que são assim. E aí acaba que precisa ter algo mais à frente, mas como é que você vai justificar, entendeu? Fala um pouco disso. Isso de que o Matheus colocou aí, né, de 1 igual a 0,9999, acaba que tem que colocar um certo limite também associado a isso, né? Foi até que você me perguntou isso outra vez, né, Matheus? Tem um certo limite tendendo a infinito esses novos que vão aparecendo. Então, fazendo uma operação que é de dízima periódica se transformar em fração, que isso é algo que está no slide a seguir, você consegue chegar a essa conclusão. Mas, é claro, forçando um pouco a barra desse limite, que é assunto até de cálculo. Tá? Eu vou parar por aqui, já são 10h08, né? Então, o que eu parei na outra turma foi aqui, ó. Eu falei disso e tal, falei disso bem rapidamente, mas eu parei por aqui. Nossa, falei até mais para eles. Eu parei onde, gente? Eita. Pô, falei coisa pra caramba. Acho que você não parou, não. Parei, botei fim em algum lugar? Botei fim. Eu continuo. Então tem que voltar aqui para não esquecer de onde eu parei. A próxima aula é para quê? É para eu fazer exercícios com vocês, mas antes disso eu vou aqui terminar essa parte que é rapidinha, pelo menos, né? Espero que seja. Fechou, então. Aqui. Isso aí. Não, na verdade é B1, né, de vocês. A outra não tá, é A1. Ok? Foi mal aí, já são 10h10, né? Então, boa noite para vocês, Show. tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, até a próxima aula. Vou encerrar aqui a gravação. Qualquer coisa é só perguntarem aí, eu vou postar a Avion 2, né, na quinta-feira. Aliás, 3, né? Avion 3.